Oi pessoal, eu sou a Mari e esse é o canal Márcia Raquel Desenho. No vídeo de hoje eu trouxe um processo aí que eu gostei muito de fazer, que é pintar um autorretrato em aquarela com esse estilo que eu tenho desenvolvido aí nas últimas semanas. E bom, eu peguei esse primeiro que eu tinha finalizado nesse estilo, que também é um autorretrato para me basear na pintura dessa aquarela. E foi um processo bastante interessante. Eu gostei, assim, de tentar reproduzir esse estilo novamente no modelo parecido como o tal dali, né? Que eu já tinha feito em outras posições, de perfil e tudo. Eu tenho que explorar posições também de corpo, mas eu já consegui estabelecer como que eu quero que sejam as mãos, o pescoço, e isso é bem legal. Enfim, esse primeiro que eu fiz, né, que tá ali no papel, é um sketch que eu tenho com uma folha muito fininha, então um lápis de cor, não ficou assim com um efeito que eu realmente gostaria. E o cabelo, eu não tinha lápis de cor da cor do meu cabelo realmente. Só tinha um laranja e o meu ruivo é bem mais fechado que esse. Mas assim, queria conversar um pouco com vocês sobre como que foi começar a estudar esse novo estilo e por que que eu procurei, né, criar um novo estilo para desenhos e tudo mais. Quem me conhece sabe, né, que eu sempre explorei aí o semi-realismo ou um traço ali que se assemelhe mais ao semi-realismo, né? Mas tem ali um pouco de abstração, eu gosto bastante. Mas eu tava sempre estudando só isso. E eu sempre quis procurar, assim, um traço que as pessoas olhassem e pensassem, nossa, esse é um desenho da Mar. E aí eu comecei a procurar referências, olhar pinturas, desenhos de artistas que eu gosto. E também outra coisa interessante, né, para você que tá criando um estilo, e que eu acho muito interessante agregar isso no seu estilo. Eu tentei pensar em características minhas que eu não gosto muito e representá-las de certa forma no papel, porque dessa forma, né, eu teria ali algo a me representar. E aí a primeira característica foi fazer um nariz não muito pequenininho, assim. Tanto é que nessa aquarela eu até achei que ele ficou um pouco menor, mas foi na hora da pintura, que era para eu ter espalhado um pouco mais. E outra coisa é me representar com vestimentas dos períodos históricos que eu gosto. Tanto é que eu peguei, né, as ilustrações da Mazzanti, que é uma artista italiana que eu gosto muito, que ilustrou Carmilla, e procurei ali uma referência de vestimenta para eu poder fazer ali na minha pintura. E esse processo foi muito gostoso. Eu sou apaixonada por esse livro, sou apaixonada por romance gótico, né? E esse livro é um grande clássico do romance gótico, então eu gostei bastante também dessa pesquisa para poder vestir ali o meu desenho. Outra coisa que eu quis representar são os olhos não muito grandes, que foi uma coisa que eu nunca gostei muito em mim. Eu acho os meus olhos muito pequenos, eles são redondinhos e pequenos assim. E eu procurei então representá-los assim dessa maneira. E os dedos também não muito finos. A minha mão sempre foi mais larga, tenho uma mão muito parecida do meu pai. Então eu tentei, de certa forma, nesse estilo diferente, colocar esses traços para me desafiar mesmo a me aceitar e me sentir representada ali de alguma forma. É claro que é um estilo que está em transição ainda, né? Eu tô aprendendo ainda como fazer todas as posições e eu posso mudar muita coisa nele ainda, posso até acentuar esses detalhes que eu comentei com vocês, mas assim, já foi bem especial fazer esse primeiro e com certeza vai se tornar aí a minha foto de perfil do canal. A Renata Celli, que é uma artista que eu admiro muito, ela sempre refaz, né, os retratos ali, autorretratos, né, do perfil dela ao longo dos anos, e essa ideia me pareceu bacana também trazer aqui para o canal. Bom, eu usei o lado liso da folha de aquarela. Geralmente a aquarela a gente usa o lado texturizado, mas eu quis usar o lado liso para deixar um efeito assim bem homogêneo na minha pintura. E aí eu fui aplicando a cor, né? Eu misturei ali vermelho, azul e amarelo, mais vermelho do que o amarelo e o azul, e deixei bastante aguado esse pigmento para construir aí as camadas da pele. Apliquei o vermelho na bochecha, é uma coisa que eu gosto e que eu quero deixar também marcado aí nesse estilo, né? Esses vermelhos assim na bochecha e nas mãos. Eu acho que vai ficar interessante. E essa primeira parte, assim, ela requer aí uma certa paciência, né? A gente precisa esperar secar sempre para aplicar as segundas camadas. E nesse momento eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer,
no fundo, mas aí depois eu também busquei algumas referências pelo livro e vocês vão ver que legal que ficou o fundo. Depois eu misturei um marrom com um pouco de vermelho e um pouco de amarelo para criar a primeira camada do cabelo. E depois vocês vão ver, eu vou puxar algumas sombras para deixar o ruivo bem escuro, como é o meu ruivo mesmo. Desde que eu desenhei, né, o meu autorretrato a lápis de cor, eu já estava com vontade de pintar em aquarela, justamente para poder criar ali realmente a cor do meu cabelo, sem ser aquele ruivo muito laranja. E esse processo da pintura é bem relaxante, a gente precisa ter bastante paciência e realmente se dedicar ali nos detalhes e não fazer com pressa, sabe? Eu tenho percebido assim que quando eu vou com calma eu consigo um resultado melhor nos meus desenhos. Então essa é uma dica bem bacana. Manter a calma e realmente ali emergir nesse processo de pintura e de criação. Isso é bem importante e faz a gente exercitar o lado direito do cérebro, né? Que é o lado da intuição, da criatividade. E isso é bem interessante para o desenvolvimento da técnica do desenho e da pintura. E aí eu gosto de passar água com um pouquinho do pigmento azul e depois tirar o excesso para tirar aquele branco, muito branco dos olhos e ficar com aquela sombra que realmente, se você observa, né, na pessoa ou nas próprias pinturas, né, dos artistas, a gente percebe que o branco do olho não é de fato branco, né, ele tem uma leve sombra. Esse detalhe faz toda a diferença no olhar do personagem, dá um pouco mais de realidade e, consequentemente, deixa o olhar mais profundo e humano. E aí depois eu passei, né, a mesma cor do cabelo nos meus olhos. Quando eu tô no sol, o pigmento do meu castanho, né, fica bem avermelhado do castanho dos meus olhos. E eu quis deixar isso também bem marcado, então eu usei esse mesmo tom que eu misturei com vermelho nos olhos e depois vocês vão ver que eu vou passar também um pouco de lápis de cor vermelho no final, né, quando a gente estiver fazendo, aliás, quando eu, né, estiver fazendo a última camada. E aí depois eu passei um traço bem fininho de marrom, né, para fazer ali a linha dos cílios. Depois eu mudei, eu coloquei preto, mas foi sem querer, assim, é porque eu fui fazer a pupila e acabou indo um pouco do nanquim para a linha dos cílios. E aí eu preenchi com preto, mas eu queria ter deixado ali marrom. Eu gosto bastante de usar delineado marrom, mas também para deixar suave, sabe, a pintura. Eu gosto desse efeito assim, e eu acho que combina bastante comigo, então eu quero trazer bastante do que realmente faz sentido assim para mim, nesse estilo que eu tô tentando, né, criar, aliás, que eu tô criando. E com a própria pontinha do pincel, eu deixava assim a pontinha bem, alisava assim, sabe, com uma água e com a mão para poder puxar esses fios da sobrancelha. Também quis deixar eles bem sutis. E depois, né, já tinha secado a primeira camada do cabelo, então eu fui aplicando uma segunda camada, trazendo aí um pouco de sombra. Essa misturinha que eu tô passando aí no cabelo é a mesma da primeira camada, e é interessante para vocês perceberem também como dá pra gente criar tons mais escuros simplesmente ali sobrepondo as camadas. Mas a tinta precisa estar bem seca, a tinta da primeira camada, porque senão vai só retirar o excesso dela, né, quando você passar o pincel. E o preto da aquarela, ele não é muito profundo, ele acaba ficando um tom não muito homogêneo, assim como ali ficou no cabelo, que é um efeito que eu queria ali, mas na roupa eu queria uma cor mais chapada, então eu peguei o meu nanquim e ele ficou um preto assim bem preenchido. Foi legal agregar esse detalhe, assim, eu acho que ficou bonito. Eu lembro que no período de isolamento eu fiz um curso de ilustração com um nanquim, então se vocês quiserem um vídeo sobre esse curso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer pra vocês. A princípio eu queria colocar algum elemento ali na mão dela, ela segurando algum detalhe, não sei, ou acrescentar uma joia, mas acabou que eu gostei do desenho mais simples assim, mas com certeza depois eu vou explorar essas ideias. Eu gosto de elementos assim na pintura. E aí depois que já tinha secado essas camadas, eu fui acrescentando mais um pouco de sombra, sempre com aquele tom ali de vermelho, um pouquinho de amarelo e bastante água para trazer aí esse tom e fazendo as sombras com bastante suavidade. E aí depois também com a pontinha do pincel eu fui puxando ali onde eu queria marcar algumas mechas para trazer o movimento do meu cabelo e da minha franja. Eu já tô com vontade de fazer um monte de personagem com esse estilo, inclusive algumas pessoas assim da minha vida, eu fico imaginando como seria nesse estilo.
Se vocês quiserem ver algum personagem, algum artista, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer aqui no canal. Nesse momento eu tava um pouquinho tensa porque as linhas não estavam ficando como eu realmente queria, mas depois vocês vão ver que eu vou conseguir acrescentar uma outra camada e vai ficar bem legal. E aí o fundo eu quis aplicar uma técnica úmida, então antes de passar o pigmento eu passei um pouco de água em todo o fundo e aí fui aplicando um tom de cinza para depois fazer a floresta, vocês vão ver como vai ficar. Na hora da pintura das árvores, infelizmente eu esqueci de clicar para começar a gravar e não gravou esse processo, eu fiquei muito chateada porque eu fiz elas com nanquim e observar, né, a fluidez do nanquim na água é muito bonito. Eu queria muito que essa parte do vídeo estivesse aqui, mas infelizmente eu esqueci de clicar. Mas antes de acrescentar essa parte, eu esperei essa primeira camada secar bem para realmente não misturar ou retirar ali esse tom que eu criei e só sobrepor, né, criar uma nova camada. E aí depois eu comecei a fazer alguns detalhes da finalização já com lápis de cor. Eu gosto muito de utilizar essa técnica de realmente fazer ali os detalhes de maior precisão com lápis de cor em cima da aquarela, eu acho que fica muito bonito. Eu tenho tentado fazer alguns retratos só com aquarela e se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu posso trazer esses processos para vocês, porque fica uma coisa bem mais suave, né, uma coisa leve, e eu gosto também, mas eu acho que para esse estilo, alguns detalhes assim mais precisos fariam toda a diferença. Então esse é o momento que eu coloquei o preto nos cílios. E eu gostaria de ter deixado marrom, mas ficou bonito também. E eu fiquei colocando a cabeça na câmera nessa hora sem querer. E aí dá pra vocês também enxergarem a cor do meu ruivo, que parece que é mais claro por causa da iluminação, mas ele é um pouquinho mais fechado. E uma coisa que eu peguei prática há pouco tempo e que tem feito toda a diferença nos meus desenhos tem sido contornar com tons claros, né? Então eu pego um marrom claro ali pra fazer o contorno do que é pele, né? Eu pego um marrom mais escuro para fazer o cabelo, o vermelho para fazer alguns detalhes na boca, ou vinho, né? Ou algum tom ali rosado. E assim eu vou trazendo mais leveza também para a pintura. Ficaria bem bonito fazer também com um pincel bem fininho e a tinta acrílica, mas eu tô sem pincel de precisão aqui em casa. Então eu fui fazendo com lápis de cor. E eu achei muito engraçado porque nesse momento até a minha boca tava um pouquinho tortinha, assim como ela realmente é. E eu nem tinha feito isso propositalmente, eu fui ali num automático e acabou ficando bem parecido comigo. Inclusive eu não utilizei retrato para fazer esse desenho, porque eu realmente queria me desprender ali dos meus aspectos físicos de forma literal, para realmente conseguir criar uma simplificação aí para esse estilo, porque eu tendo sempre a detalhar muito, e aí fica sempre semelhante a um semi-realismo. E eu realmente quero fazer um desenho com um estilo próprio, um estilo diferente, uma carinha de livro ilustrado, sabe? Eu gosto muito disso. E aí depois eu coloquei um pouquinho de rosa, né, na linha lacrimal. Eu gosto bastante de fazer isso. Traz um pouquinho mais de profundidade para os olhos também. Tirei o excesso com a borracha e eu gosto de varrer o farelo da borracha com esse pincel aí, porque assim a gente não suja, né, não mancha o desenho com a mão, porque a nossa mão sempre tá com gordura ou às vezes até mesmo com tinta, né? Então eu tenho esse cuidado aí de tirar o farelo da borracha assim com o pincel limpo. E aí com lápis de carvão bem apontado eu fiz os detalhes dos cílios e acrescentei um pouquinho mais de vermelho com lápis ali nos meus olhos e passei por cima uma aquarela para deixar o efeito ainda daquele marrom vermelho só por baixo, sabe? Contornei as mãos também. Nesse momento aí a câmera infelizmente não pegou, né, eu contornando as mãos, mas eu simplesmente só contornei mesmo. Passei um pouquinho de branco com tinta acrílica nos locais ali da pálpebra que já tinha sido ultrapassado ali com o lápis e eu queria que ficasse mais delicado. E depois fui fazendo algumas linhas marcando aí as mechas do cabelo. E isso depois eu não gostei muito, então eu apaguei, tirei o excesso, né? E passei uma nova camada de aquarela por cima. Vocês vão ver que vai aparecer aí já depois o cabelo um pouco mais escuro. Eu queria muito fazer esse estilo de cabelo, sabe? Só puxando alguns fios, sem fazer aquele efeito de luz e sombra. Mas acabou que eu não gostei, achei que não ficou a minha cara.
achei que descaracterizou muito, assim, o meu estilo de desenho. E aí eu simplesmente apaguei, tirei o excesso, passei uma nova camada desse tom que eu criei pro meu ruivo, né? E esse é o momento satisfatório do vídeo. Eu adoro esses vídeos de retirando, assim, a fita crepe, né? Pra ficar a margem certinho. Bom, e aí depois eu fui puxando, como eu sempre faço cabelo, eu achei que ficou legal, mesmo que o desenho seja mais simplificado, que é legal dar esse efeito assim no cabelo. Acho que condiz bastante com a minha personalidade. E aí eu fui dando bastante movimento com essa canetinha aí, marrom, né, trazendo essa luz e essa sombra. E eu acho que ficou bem parecido o tom do meu cabelo, então esse foi um ponto positivo também, passar uma nova camada aí do ruivo. E nossa, essa é uma canetinha escolar da Faber-Castell e eu amei a textura dela. Eu tenho também algumas canetas marcadoras da Daiso, mas elas estão um pouquinho velhas e aí eu acabei utilizando essa mesmo da linha escolar, que é uma canetinha mesmo, né? Não é uma caneta marcadora. Mas esse efeito a gente consegue fazer também com as canetas marcadoras, fica muito bonito. E aí eu fui puxando de forma ondulada, porque o meu cabelo ele é assim, ele tem bastante volume, ele é cacheado, mas às vezes eu escovo ele e ele fica com algumas ondas assim. Na maior parte das vezes eu uso ele assim mesmo, volumoso e com as ondas. E aí eu fui realmente tentando fazer aí o mais parecido possível com o meu cabelo, porque eu acho que o cabelo é uma das coisas que mais marca, né, a pessoa. E eu fiquei bem chateada de não ter lembrado de clicar ali na câmera para gravar esse processo das árvores, mas eu com certeza vou gravar um vídeo aqui mostrando como pintar uma floresta assim em nanquim. Vocês vão ver como é prazeroso e gostoso. E o nanquim é um material extremamente barato, né? Você compra um tubinho por, sei lá, R$2, R$3, e aí você consegue fazer uma variação infinita de tons acrescentando água ou usar ele puro. Então dá para fazer paisagens bucólicas, florestas, retratos e até os desenhos orientais mesmo assim, né? De forma bem simples e é um material muito barato. E prazeroso também de mexer, eu adoro. Ele só tem um cheiro um pouquinho forte, mas nada que atrapalhe a experiência. Depois eu também peguei um lápis carvão branco, né? Não é, acho que não é carvão o nome, mas é dessa linha de lápis carvão. Para acrescentar aí luz em alguns pontos e fazer também os cabelos, né, para fora, como se ela tivesse ali mesmo de costas para a lua, né? A iluminação da lua tá clareando e cria esses fios, né, brancos que geralmente a gente vê em foto, em pinturas. E gente, eu gostei muito, gostei muito. Eu tava com vontade de colocar mais elementos nos olhos, talvez acrescentar um pouco de cor, assim, como se fosse uma sombra, um fundo, sabe, no olho. Mas eu achei que, assim, ficou muito a minha cara, sabe? Como eu realmente gosto de me arrumar, deixando, às vezes, o olho bem simples. E acho que ficou parecido comigo. Eu realmente, em comparação com o que eu fiz com lápis de cor, acho que o primeiro ficou mais parecido comigo, porque a minha cabeça tá um pouquinho mais larga, o nariz também, mas eu gostei bastante desse também, né? Eu tentei até deixar a cabeça um pouco mais larga, mas eu devia ter deixado um pouquinho mais. Mas assim, é um processo, né? Eu tô me adaptando ainda a esse estilo e eu vou pegando o jeito aos pouquinhos. E eu tô tentando trabalhar uma maneira harmônica de fazer ele de perfil também. Eu ainda não encontrei assim, mas é isso. Acho que vai ser gostoso também partilhar esse processo aqui com vocês. Bom, então é isso. Eu vou deixando vocês aí com o processo final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. Comenta aqui embaixo outros vídeos que vocês queiram assistir ou outros personagens que vocês queiram me ver desenhando. E é isso. Um beijo e até a próxima. Mommy.